Você já reparou como certas cidades silenciam o que não querem explicar? Se um hospital foi erguido sobre ruínas sacras, isso muda apenas a planta ou muda o que caminha pelos corredores? E quando um médico salva uma vida, ele deve contas às que não puderam ser salvas? Daniel Duarte não nasceu em Antonina, mas foi lá que seu nome começou a pesar. Depois de anos no caos da capital, ele buscou o que todos anunciam e poucos encontram: descanso. Antonina parecia perfeita. Ruas de paralelepípedo, brisa salgada, o som grave dos navios ao longe, e um hospital antigo, de fachada amarela e janelas altas, onde pediram só alguns plantões até resolverem a falta de médicos. Ele topou. Ninguém comentou que no subsolo havia paredes mais velhas que a própria cidade. No primeiro dia, antes mesmo de assinar a escala, Daniel sentiu o cheiro. Não de éter, não de mofo, um cheiro frio, como água de madrugada. A diretora, uma senhora magra de olhos brilhantes, chamada Clarice, conduziu-o pelo corredor principal. Foi convento, depois lazareto, explicou, como quem fala do clima. A cidade gosta de reaproveitar suas dores. Daniel sorriu por educação. Estava decidido a não carregar fantasmas que não eram seus. Trazia consigo uma rotina regrada, conhecimento técnico, o exato número de passos do estacionamento ao consultório. O que ele não trazia, e que aprenderia depressa, era vocabulário para o tipo de silêncio que se instala quando um elevador parado abre sozinho. Na sala médica, encontrou uma prateleira com prontuários antigos, papéis amarelados e um sinete com a imagem de um peixe. Ninguém usava aquilo havia décadas. No carimbo, uma palavra gasta: misericórdia. Ele riu baixo do acaso e guardou o carimbo numa gaveta e girou a chave. Era só uma gaveta. Naquela noite, descobriu que algumas chaves viram sozinhas. E quando o relógio da ala antiga bateu meia-noite, alguém do outro lado da gaveta respondeu com um clique. Não havia ninguém com a chave. O contrato era simples: 2 plantões por semana, alimentação no local e uma casa pequena ao lado do hospital com vista para o mar. Daniel achou poético o som distante das gaivotas, misturado ao apito do navio que cruzava o porto de manhã. Parecia o recomeço que ele e a esposa, Helena, tanto precisavam. Depois de um trauma recente, um assalto em que quase perderam o filho pequeno, a calma de Antonina soava como cura. No primeiro mês, ele acreditou que tudo aquilo era apenas um novo começo. A cidade dormia cedo. As pessoas ainda se cumprimentavam na rua e o relógio da igreja marcava as horas com um toque rouco que ecoava por todo o vale. O Hospital São Bento, porém, destoava daquele sossego. Tinha janelas altas e grossas, feitas em ferro antigo, e corredores que pareciam longos demais para o tamanho do prédio. Os funcionários eram poucos e, curiosamente, silenciosos. Dona Clarice, a diretora, sempre caminhava olhando para o chão como se evitasse cruzar olhares. Havia também um enfermeiro Luiz, um homem alto, de fala calma, e uma técnica chamada Érica, que ria de tudo, mas nunca passava da porta da ala desativada do hospital. Numa sexta-feira à noite, que Daniel percebeu a primeira coisa fora do normal. Enquanto preenchia prontuários, ouviu um leve som metálico vindo do corredor, como se alguém batesse uma colher em uma bandeja. Quando abriu a porta, o som cessou. O corredor estava vazio. No dia seguinte, comentou com Érica. Ela apenas sorriu e disse: "Ah, doutor, aqui as coisas têm hora para acontecer, só não repara demais." Daniel riu, achando graça do folclore local. Mas à noite, quando o vento soprou do mar e o sino da igreja anunciou 10 horas, o som voltou, acompanhado de passos leves, infantis, ecoando na ala pediátrica que há anos não recebia pacientes. O primeiro plantão noturno de Daniel parecia tranquilo. Chuva fina caía sobre o telhado antigo
e o som das goteiras marcava o tempo de cada respiração. O Hospital São Bento, à noite, tinha outra voz. As paredes, que de dia refletiam luz e rotina, à noite pareciam absorver cada ruído, devolvendo apenas o que queriam. Por volta das 10h30, Daniel passou pelo corredor principal para checar os leitos. A enfermaria estava calma. Um idoso dormia profundamente e o monitor cardíaco piscava em um ritmo constante, quase hipnótico. Ele se sentou para revisar fichas e notou um detalhe curioso. Havia um paciente registrado como Maria das Dores, 7 anos. O campo de alta, porém, estava datado em 1954. Intrigado, procurou Clarice para entender o motivo daquele nome no sistema. Ela olhou para o monitor, empalideceu e respondeu com naturalidade forçada. Ah, deve ser erro antigo. O servidor às vezes puxa arquivos velhos do backup. Não se preocupe, doutor. Mas havia algo na voz dela, uma hesitação milimétrica que fez Daniel não insistir. Pouco depois, a energia oscilou. As luzes piscavam como se o hospital respirasse. Daniel foi até o gerador e lá ouviu, vindo do corredor pediátrico desativado, o tilintinar de uma campainha infantil, um som agudo, ritmado, como de uma bicicleta velha. Quando apontou a lanterna, viu uma pequena luz vermelha, como se fosse o reflexo de um brinquedo. Aproximou-se. A luz se moveu devagar para dentro da ala, deixando atrás de si marcas úmidas no chão, como pegadas de pés descalços. Ele parou diante da porta de vidro, trancada há décadas. No vidro embaçado, formava-se agora o desenho de uma mãozinha, e abaixo dela, embaçado pelo vapor, surgiu a palavra escrita com o dedo. Dói. Ele piscou e tudo sumiu. Naquela madrugada, ele não conseguiu dormir. Quando amanheceu, jurou a si mesmo que era o cansaço, que o som do mar confundia sua mente. Mas no fundo, já sabia. Aquilo não fora erro, nem alucinação. No fim da tarde seguinte, Daniel voltou ao hospital para outro plantão. O céu estava cor de chumbo e o vento que vinha do porto trazia um assobio irregular, como se o ar passasse por fendas invisíveis. Ele tentava convencer a si mesmo de que o episódio da noite anterior era só uma mistura de sono e tensão. Logo depois do jantar, uma emergência. Uma menina de 8 anos chegou com febre alta e tosse severa. A mãe, aflita, dizia que a filha não parava de chamar por alguém chamado Dora. Daniel examinou a criança e a manteve em observação na ala pediátrica, a mesma que até dias antes estava completamente desativada. Enquanto preenchia o relatório, a menina abriu os olhos e sussurrou. Ela disse que você não devia ter lido o nome dela. Daniel parou a caneta. Quem, meu bem? A menina do vidro. Um arrepio subiu-lhe pela nuca. Olhou para a mãe, que dormia esgotada na poltrona ao lado. Fingiu não dar importância e cobriu a criança, que logo adormeceu. Mais tarde, por volta das 11, Daniel saiu para tomar um café. O hospital estava silencioso demais. Ao retornar ao corredor, ouviu risadas infantis. Não gargalhadas, mas risos curtos, abafados, vindo de trás da porta da pediatria. Ele abriu devagar. A menina doente dormia profundamente. A mãe também. Mas no canto do quarto havia uma pequena boneca de pano, com um vestido azul manchado. Ele não se lembrava de tê-la visto antes. Aproximou-se e notou que o brinquedo estava úmido, como se tivesse sido lavado há pouco. No vidro da janela, a mesma palavra reapareceu, escrita de dentro para fora. Dói. E junto dela, uma risada. Não alta, mas clara.
próxima demais. Daniel virou-se, o coração acelerado, mas não havia ninguém. Apenas o som de uma porta batendo no final do corredor, seguida por passos pequenos, apressados, desaparecendo no escuro. Nos dias seguintes, Daniel tentou manter a rotina. Atendia pacientes, fazia os relatórios, tomava café com os enfermeiros. Mas a sensação de que o hospital observava cada movimento nunca o deixava. As luzes piscavam mais do que antes e os relógios das salas nunca marcavam a mesma hora. Foi em um domingo à noite que o clima ficou mais pesado. Uma ambulância chegou apressada, trazendo um rapaz de 20 e poucos anos, vítima de um acidente de moto na estrada que liga Antonina a Morretes. O corpo dele estava pálido, ensanguentado, mas Daniel tentou reanimá-lo. 20 minutos de massagem cardíaca. Nenhum sinal. Ele teve que parar. A família desesperada se amontoou na pequena sala ao lado. Gritos, prantos, pedidos a Deus. Daniel sentia o peso de cada um. Quando finalmente conseguiram retirar os parentes, ele foi até o necrotério improvisado, uma antiga câmara fria desativada. No porão do hospital, o ar era pesado e úmido. Colocou o corpo sobre a maca e cobriu-o com um lençol branco. Estava prestes a sair quando ouviu um som baixo, como um soluço. Voltou-se devagar. O corpo estava imóvel, mas o chorro vinha dali. Um som abafado, humano, rasgado por dentro. Daniel se aproximou e levantou o lençol. Nada. O rosto do rapaz continuava sereno, mas uma lágrima descia-lhe pelo canto do olho. A porta atrás de Daniel rangiu. No reflexo metálico do armário, viu uma silhueta sentada na maca. O mesmo jovem, agora desperto, olhando fixamente para ele. Os olhos estavam abertos, mas sem cor. Um lampejo de luz azulada percorreu a sala e o espectro sussurrou rouco. Eu não devia ter ido. Daniel recuou. O lençol caiu e, quando olhou novamente, o corpo estava como antes, imóvel. Subiu as escadas tremendo, o coração batendo no pescoço, encontrou Érica no corredor e contou o que vira. Ela apenas assentiu, sem espanto. Ele não aceitou o doutor. Às vezes eles ficam, até alguém explicar o caminho. Daniel não perguntou mais nada. Apenas voltou para a sala médica e trancou a porta. Mas do lado de fora, alguém ainda chorava. Depois daquela noite no necrotério, Daniel passou a evitar descer ao porão. Dizia a si mesmo que era apenas exaustão, que o som da chuva e o frio do prédio antigo confundiam os sentidos, mas as madrugadas no São Bento estavam se tornando longas demais para serem explicadas só com ciência. Na sexta-feira seguinte, o plantão começou calmo. A equipe era reduzida, Érica, o enfermeiro Luiz e o porteiro Agenor, que nunca parecia dormir. Por volta das 2 da manhã, Daniel e Agenor estavam do lado de fora, tomando café sob o toldo da entrada. O vento trazia cheiro de maresia e ferrugem. De repente, Agenor apontou para o pátio escuro. — Doutor, o senhor está vendo aquilo? Daniel seguiu o olhar. A poucos metros dali, junto à fachada lateral, uma figura parada, alta, magra, de jaleco branco. Parecia observar o prédio. A luz do poste oscilou e por um instante Daniel jurou ver o reflexo do próprio rosto naquele vulto. — É algum médico do turno anterior? — perguntou. Agenor balançou a cabeça. — Aqui só tem um senhor, doutor, e ele está do lado da porta trancada da ala antiga. O homem começou a andar lentamente em direção à porta de vidro, e então, sem tocar na maçaneta, atravessou-la como se o material fosse fumaça. Daniel levantou-se num salto, correu até lá, o coração disparado. A porta estava intacta, trancada por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. Apenas um frio intenso, impossível de explicar.
De dentro da ala veio um som metálico, o mesmo tilintar de bandeja que ouvira no primeiro plantão, mas agora seguido por passos compassados e um murmúrio distante, como se alguém recitasse uma prece. Ele recuou devagar. Era demais até para um homem acostumado a lidar com a morte. Agenor quebrou o silêncio. O povo diz que esse era o Dr. Brandão, o primeiro médico do São Bento. Morreu em 1913 no meio de uma cirurgia e nunca mais saiu daqui. Daniel tentou rir, mas a voz falhou. E se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal, porque o que Daniel vai viver nas próximas noites, você não vai querer ouvir sozinho. A semana seguinte começou com tempestades. As ruas de Antonina ficaram alagadas e a energia elétrica oscilava o tempo todo. Daniel estava sozinho no plantão quando uma caminhonete parou em frente ao hospital. 2 homens desceram apressados, carregando uma moça nos braços. Ela se contorcia, gemendo, os olhos revirando. "Convulsão!" gritaram. Daniel mandou colocá-la na maca, tentou medir os sinais vitais. O pulso era irregular e o corpo quente demais. Mas havia algo diferente. A garota falava baixo, em palavras que não faziam sentido. Sons guturais, como se a voz viesse de outro lugar. Aplicou o sedativo. Nada. O corpo dela tremia, os braços se arqueavam. De repente, segurou o pulso de Daniel com uma força que ele jamais imaginara em alguém tão pequeno. "Você", ela sussurrou, com uma voz rouca, antiga. "Você devia ter ido embora quando te avisaram." Daniel recuou, o coração gelando. "O que você está dizendo?" A moça virou o rosto devagar e abriu um sorriso que não era humano. "As chaves giram por você, doutor. É você quem as faz abrir." Luiz entrou correndo, tentando ajudar a contê-la, mas foi empurrado com violência contra a parede. A força dela era impossível. Daniel pediu ajuda aos homens da recepção, aplicou uma segunda dose. Nada. A moça olhou para ele outra vez, com os olhos fixos, pupilas dilatadas, e disse baixo: "A menina quer brincar de novo." A frase cortou o ar. O monitor cardíaco oscilou. A lâmpada explodiu. E o corpo dela, enfim, desabou na maca. Por longos minutos, ninguém disse uma palavra. Daniel respirava com dificuldade. Havia sangue escorrendo de um pequeno corte em seu antebraço. E sobre o sangue, uma marca clara, como o contorno de uma pequena mão. Você acredita que o mal reconhece quem já o viu antes? Ou será que às vezes é a culpa que decide voltar para brincar? Durante dias, Daniel tentou esquecer o que acontecera. Alegou cansaço, estresse, coincidências. Mas à noite, o sono o traía. Sonhava com o hospital, com corredores que se estendiam infinitos, com portas que se abriam sozinhas. Sempre o mesmo som antes de acordar. O tintilar metálico e uma voz infantil chamando: "Vem brincar comigo. Vem brincar comigo, doutor." Numa madrugada de terça-feira, o telefone da sala médica tocou.
Daniel atendeu, ainda sonolento. Alô? Do outro lado, apenas estática. Depois, uma respiração lenta. Doutor, você não devia ter ficado. Ele gelou. Quem está falando? Silêncio. Desligou e saiu da sala. O corredor estava mergulhado em penumbra. A luz de emergência tremia no teto. E foi então que ele a viu. Uma mulher loira, de meia idade, vestida com um uniforme antigo de enfermeira, parada diante da porta do ambulatório. O tecido do vestido parecia úmido, e os sapatos faziam um som suave, como se pisassem em poças invisíveis. Ela o encarava com um olhar calmo, quase triste. Doutor Daniel, disse ela com um leve sorriso, o senhor precisa ir embora. Eles querem ficar com o senhor. Mas o senhor ainda não pertence a este andar. Ele tentou falar, mas nada saiu. Sentia o corpo pesado, os músculos travados. Cada palavra dela parecia ecoar dentro da cabeça, como se não viesse do ar, mas de dentro dele. A enfermeira aproximou-se e tocou seu ombro. O toque era gelado, porém sereno. Vá embora antes que fechem as portas, doutor. Às vezes elas trancam por dentro. Então ela desapareceu. Não andou, não se desfez, simplesmente deixou de estar ali. Daniel caiu de joelhos, o coração disparado. O som do mar abafando qualquer pensamento. Ele olhou para a porta atrás de onde ela estivera. Estava entreaberta, e do outro lado vinha um leve som de passos. Passos pequenos, rítmicos, molhados. Daniel passou a evitar o hospital sempre que podia. Pedia para trocar os plantões. Alegava dores, febre, o que fosse. Mas parecia que o São Bento o chamava de volta. Sempre havia uma emergência que só ele podia resolver. Um pedido da diretora Clarice. Uma insistência inexplicável. Numa dessas noites, o ar estava mais denso do que o normal. Nenhum som vinha da cidade, nem dos barcos, nem do vento. Daniel deitou no pequeno quarto dos médicos e tentou dormir, mas antes que o sono chegasse, ouviu o rangido das rodas de uma maca no corredor. O barulho se aproximava lentamente. Parou diante da porta. Silêncio. Então o trinco girou. A porta abriu-se sozinha. E ali estava a mulher loira, a enfermeira de outro tempo, empurrando a maca. Sobre ela, um corpo coberto por um lençol. Daniel levantou-se, o corpo tenso, incapaz de reagir. A mulher parou e o olhou com serenidade. Agora o senhor entende, não é?
Com um gesto, puxou o lençol. Deitado ali estava ele mesmo, Daniel. Imóvel, pálido, o peito manchado de sangue. Ele cambaleou para trás, o ar sumindo dos pulmões. "Isso é um sonho", murmurou. Mas não era. Podia sentir o cheiro do éter, o frio do chão, o eco da respiração presa. O reflexo da janela mostrava o impossível. 2 Daniéis. Um vivo, outro inerte. O hospital parecia girar ao redor. Vozes sussurravam de todos os lados. Vozes de crianças, pacientes, médicos. Uma mistura de línguas e choros, que soava como uma oração invertida. Ele tentou correr, mas as luzes piscaram. E o vidro da janela se transformou em espelho. Dentro dele, uma multidão o observava.